abençoe. Como vai? Temos procurado trazer a palavra de Deus para que você possa estar bem. Às vezes trazemos alguns assuntos que nos preocupam, mas o grande assunto dentro das Escrituras é a redenção. Não haverá nada que impeça a redenção de agir nas nossas vidas. Como nós falamos nos vídeos passados, casamentos, divórcios, pecados, dificuldades, existe uma redenção. Há um calvário para todo pecador arrependido. E é por isso que às vezes eu te pergunto, tudo bem? E creio que está tudo bem, porque a palavra de Deus mexe nos nossos assuntos. Nos assuntos que às vezes nós queremos esconder. Mas Deus vem para que possa sondar as nossas vidas e tirar de nós todos os escondidos, tudo aquilo que nos fazem mal, e trazer isso à cena para que nós nos arrependamos. E arrependidos, então, alcancemos o perdão, a graça, a misericórdia de Deus. Eu quero trazer um assunto hoje. Você sabe que nós temos apresentado um profeta nessa era. Esse profeta, ele teve a incumbência de Deus de converter nossa fé, nossos corações, chamado de o coração dos filhos, aos pais ali em Malaquias, capítulo 4, verso 6, que viria esse profeta Elias para nos converter à mesma conduta, a mesma mensagem, a mesma fé que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo tiveram. Nós temos hoje no mundo a visão do catolicismo que o apóstolo Pedro foi o primeiro papa. Na verdade, quando a nossa fé se converte à fé dos apóstolos, essa questão de igrejas como denominações, ela é excluída. Porque eles não tinham uma denominação. Eles não tinham o que se tem hoje. E o nosso assunto é exatamente esse. Pedro nunca foi papa. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles nunca fizeram uma organização religiosa. Eles eram dirigidos pelo Espírito Santo. O profeta Irmão Brana tem uma mensagem intitulada Paulo, um prisioneiro. Essa é a conduta correta de um cristão. Os discípulos todos se conduziram assim. Paulo era tão dirigido por Deus, tão prisioneiro de Deus, não de Roma, não dos governos, mas de Deus, que ele diz aos irmãos que ele gostaria de ter estado com eles, mas o Espírito lhe proibiu. Uma mulher com espírito adivinho seguiu Paulo vários dias, incomodando ali as suas pregações, e Paulo tinha o poder, a autoridade para repreender aquele espírito mau, mas ele só expulsou aquele demônio quando Deus lhe deu liberdade para isso. Então, a igreja de Deus, ela deve ser dirigida dessa forma. Eu gostaria de trazer, então, para vocês, nas palavras do profeta William Branham, a resposta da seguinte pergunta: por que não somos uma denominação? O que é uma denominação? A maioria das pessoas hoje, ao falar do Evangelho, elas dizem, você pertence a qual denominação? Nenhuma. Eu sou um cristão. O que é um cristão? Aquele que é como Cristo. Veja o profeta William Branham falando desse assunto. Ele tem essa mensagem pregada em 1958, 27 de setembro de 58. Então ele diz assim, por que não somos uma denominação? A razão, porque
Agora, nada temos nós contra outras pessoas que são uma denominação. Nada temos contra elas. Porém, quero explicar o motivo pelo qual nunca nos associamos a nenhuma denominação. Fui ordenado em uma igreja batista, como vocês sabem, e a batista não é uma denominação. Não era até bem recentemente, lá em 1958, né? E agora ela está se tornando exatamente tão denominacional como o resto delas. Porém, a razão pela qual nunca nos tornamos uma denominação, nós somos uma organização. Nós somos uma organização registrada na sede do município como uma organização, um grupo de pessoas que estão organizadas umas com as outras para adorar a Cristo. É claro que você não poderia ter um grupo de pessoas, como nós temos aqui em Belo Horizonte, um grupo de pessoas já com um grande número de indivíduos, sem haver uma organização para como isso funciona, não é? Então, a igreja registrada no município, ela tem uma razão social, ela presta contas ao governo, aos seus membros, ela é, de certa forma, amparada pela lei, mas não uma denominação religiosa. Você vai entender o que significa uma denominação. Então ele disse, nós somos uma organização, pessoas que estão organizadas umas com as outras para adorar a Cristo. Quem toca, quem canta, qual o dia de culto, há uma comissão de administradores, existe um grupo de diáconos, o que eles fazem? Há um grupo ministerial, o que esses homens fazem? Alguém os lidera? Sim. O profeta disse, ele disse assim, eu não creio no governo do homem, mas eu creio no governo do Espírito Santo através do homem. Homens cheios do Espírito Santo que devem governar essa igreja, que devem liderar esse povo. Alguém diria, mas quem é que pode decidir isso? Os atos do Espírito Santo na vida de um homem o vindicam como tendo o Espírito Santo e suas decisões para esse povo são bem acatadas por causa das evidências de que foi Deus que tomou aquela decisão. Então, há homens liderando a igreja de Deus, mas liderados pelo Espírito Santo. Na nossa continuidade aqui da leitura, ele diz assim, não estamos, porém, em uma denominação. É apenas uma organização de confraternidade entre crentes cristãos. As pessoas vêm aqui à igreja e torna-se-lhes a igreja que frequentam, se acaso desejam vir, enquanto viverem. O que une vocês aí? A mesma fé. Eu creio nisso. Eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo. Eu quero continuar ouvindo essa mensagem. Aonde eu congrego? Fique aqui. Esteja em paz para congregar conosco. Sem um rol de membros, sem um regimento interno, sem decretos. Qual é o regimento? A Bíblia é sagrada. E você vai entender que as denominações, elas rompem com essa liberdade. Veja, o profeta dizendo assim, ele disse, elas podem vir aqui e discordarem de tudo que nós pregamos. Isso está perfeitamente correto. Você ainda, contanto que seja um cristão, você tem companheirismo e um prato de comida do mesmo modo que o resto delas. Está vendo? Se eu disser que creio em batismo por imersão, por água, e você crê em aspersão, e estiver certo disso, nós ainda seremos exatamente os mesmos, como seríamos se ambos concordássemos. Pode ser
que, porém, sejamos capazes de concordar plenamente. Igualmente, porém, contanto que você seja um cristão, irmão ou irmã, você é perfeitamente bem-vindo. Está vendo? Todos. Você é cristão. Você crê na palavra, você obedece a Deus, você se entrega a Deus? Sim. Nós temos alguma pequena diferença. Eu creio nisso e ele crê naquilo. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo? Nós estamos nos preparando para o arrebatamento da igreja? Sim. Fique em paz. Estejam em unidade, estejamos em unidade uns com os outros. Assim não temos nenhuma denominação, porque eu penso que a denominação separa a fraternidade. Ela põe placa nas pessoas. Isso é que significa denominar. Os cristãos, eles foram chamados de cristãos lá em Antioquia, a primeira vez que eles foram chamados, as pessoas os chamaram de cristãos. Mas eles não disseram assim, nós somos os cristãos, nós somos a igreja tal, nós somos... Não, eles não carregavam isso, eles simplesmente manifestavam a Jesus, como Pedro e João no templo, quando passaram pela porta chamada Formosa, e aquele aleijado estava pedindo-lhes esmola, eles disseram assim, olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. O que temos. Eles tinham Jesus Cristo. Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem levantou e saiu atrás deles. Aonde esse homem iria mais? Senão atrás deles. Só que a denominação, ela coloca placa. Lá no tempo de Jesus eram saduceus, fariseus, herodianos. Isso era uma denominação. Você pertence a isso? Você não pertence? Você, se não pertence a isso, você não pode estar junto conosco? Ele disse, alguns deles dizem, bem, nós não temos nada a ver com aquele avivamento ali. Aquele é um avivamento metodista. Bem, aquele é batista. Nós somos metodistas, nós não temos nada a ver com isso. Irmão, se Cristo estiver nisso, nós temos tudo a ver com isso. Temos de colocar nossos... É o corpo de Cristo que está sofrendo. Eu vejo tanto isso no mundo. Hoje, como nós temos, Cristo jamais, em tempo algum, jamais organizou alguma igreja denominacional. Agora apenas deixe que isso fique bem seguro. Eu irei perguntar-lhes se qualquer uma destas coisas que vocês desejam saber, como alguma história que estou citando, alguma coisa, aí ele pede para entrar em contato com ele, né? Ele disse, agora, a denominação mais antiga e a primeira igreja denominacional que tivemos foi a Igreja Católica. Ela foi organizada cerca de 300 e poucos anos depois da morte do último apóstolo. Isso mesmo. Você consegue isso em os livros Os Primeiros Pais de Nicéia, nos escritos de Joséfo e em muitos dos grandes historiadores, está vendo? E até qualquer das eras da igreja, retrocedendo até a morte do último apóstolo, 300 anos depois dos apóstolos, não havia nenhuma igreja denominacional. E a católica foi a primeira organização de uma igreja. E as igrejas protestantes são as denominações que têm saído de uma denominação. Da primeira reforma veio Lutero, de Lutero veio Zwinglio, Zwinglio veio Calvino e continuou daquela maneira até o avivamento de Wesley e continuou até Alexandre Campbell, John Smith e os demais, está vendo? Continuando assim. E o último movimento que nós estamos tendo agora são das diferentes fases dos pentecostais. Eles se chamaram pentecostais. E hoje alguém pergunta assim, se é pentecostal ou tradicional? Pentecostes não é uma placa, é uma experiência com Deus. Eu sou pentecostal. Não, isso é só uma nomenclatura, uma denominação. O verdadeiro pentecostal é aquele que recebeu o Espírito Santo e o Pentecostes está manifestado na sua vida.
As igrejas denominacionais todas tiveram uma mãe. No nosso próximo vídeo eu quero te conduzir a esta mãe. E aqui nós vimos que a primeira organização religiosa, denominação, foi a Igreja Católica. E aí você a vê como ela é conduzida, como ela é liderada. Eles têm um papa, um vigário, no lugar de Jesus Cristo. E eles têm um colégio. E eles têm uma hierarquia. E essa hierarquia decide coisas que nem Deus decidiu. Eles se colocaram no lugar de Deus. Aqui está. O que significa denominação? Um grupo de homens no lugar de Deus. Resolvendo coisas, falando coisas que Deus não falou, mudando as escrituras, interpretando, colocando o seu parecer sobre o que eles bem quiserem entender. Isso é denominação. A primeira foi o catolicismo. As outras que adotaram a mesma doutrina são filhas desta mãe. Mas como esta mãe é chamada nas Escrituras? Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, medite nessas palavras e entenda, estou eu em uma denominação? Faço parte de um sistema que se coloca acima de Deus? Pode falar o que bem entende? Ou eu congrego em um lugar onde se obedece a palavra acima de tudo? Que Deus te abençoe. Se você viu esse vídeo como o primeiro, inscreva no nosso canal, ative o sininho, receba os nossos vídeos em primeira mão. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com um irmão, um amigo, alguém da sua família que esteja, quem sabe, envolvido aí nessa visão religiosa apenas denominacional, apenas alguém carregando uma placa defendendo uma igreja como se aquilo fosse um partido, uma associação. O povo de Deus não está aqui para defender um partido, está aqui para pregar o evangelho e este salvar almas. Deus te abençoe e até nosso próximo vídeo nós vamos encontrar essa mãe das denominações nas Escrituras. Até lá.